Pré-escrito. Gente, em primeiro lugar, eu acho que a área rural deve ser preservada totalmente. Não pode ser construído nem condomínio, nem conjunto de casa popular, nem fábrica, nada. Área rural, agrícola, pastoril, não pode, tem que ser sagrada, porque lá toda cidade, principalmente cidade grande, necessita de alimentação. E a área rural colabora com a preservação do meio ambiente. Uma cidade já de 1 milhão e 200 mil habitantes precisa ter ar puro para a população. Então, a área rural sagrada não pode aumentar 1 milímetro. Se for possível, tira um pouco da urbana para passar para a rural. Com relação à área urbana, adensamento. Logicamente que tem certas áreas do município que são sagradas também. Mapa, Barão Geraldo, Vale das Garças e hortas que tem na zona urbana, fazendas do Exército, do Estado, devem ser preservadas totalmente para a preservação do meio ambiente. Então, isso também é sagrado, não pode mexer. E mesmo os chamados vazios urbanos. Os vazios urbanos colaboram para o meio ambiente. Drenagem do solo, vegetação, pequenos animais, pássaros que vivem nessas áreas. Eu acho que o adensamento deve ser feito na área já destruída, onde o meio ambiente já está destruído. Vila Industrial, Parque Industrial, Vila Nova, Jardim Proença, Guanabara, Nossa Senhora Auxiliadora, toda a área central. Aí sim, aí deve ter o adensamento e a verticalização. Agora, a verticalização e o adensamento também não pode ser selvagem. O centro da cidade tem uma série de edifícios, um grudado no outro, não tem 1 metro de drenagem nem de área verde. Então, a verticalização não importa a altura do edifício, pode ter 1000 andares, mas ela tem que ter uma área de preservação ao redor, uma área verde, de drenagem. Com relação à outorga onerosa, eu acho que quem constrói o edifício está sendo penalizado. Por quê? Eu cito, por exemplo, o Cambuí. Quando eu mudei para o Cambuí, há 20 anos mais ou menos, tinha uma certa quantidade de prédios verticalizados. Hoje tem 10 vezes mais, 20 vezes mais do que quando eu mudei. Os serviços são os mesmos, as ruas são as mesmas, as praças são as mesmas, o lixeiro passa nas mesmas ruas. Então é uma economia para o município administrar. Quanto mais expande a área urbana, mais onera a administração. O lixeiro tem que ir lá, a Sanasa tem que ir pôr água lá e assim por diante. Então, é um benefício para o município, o adensamento e a verticalização. Então, eu acho que a outorga onerosa para quem verticaliza e adensa, é uma penalização, que está beneficiando o município e beneficiando inclusive a população. Era isso que eu tinha a dizer. Coelho, depois do código. Bom, não quero fazer palestra, não. Vocês me importam isso falando. Eu acho, no caso meu aqui, como eu tenho falado em nome da Associação dos Engenheiros, eu tenho procurado ouvir o pessoal, antes de falar a minha opinião pessoal. E o que eles têm dito, como gente que trabalha na área e precisa construir, precisa, enfim, ter sua atividade preservada, e aqueles que também são empreendedores dentro da construção, sobretudo a construção civil, o pessoal se preocupa muito com a forma como se pretende colocar a outorga onerosa em implantação. Do ponto de vista ideológico, não há uma objeção assim, não, isso é coisa de gente que quer expropriar esse ou aquele e tal. Dá para entender que num país tão diverso, tão injusto, cheio de heterogeneidades e tal, você precisa ter políticas públicas, e o Estatuto da Cidade vem nessa direção, que de alguma forma procurem equalizar melhor as oportunidades, os adensamentos, etc, etc. Por outro lado, existem formas de fazer, e a história tem demonstrado que se você radicalizar numa alteração
conceitual tão profundo e fizer alterações de cultura econômica tão profundas, você tem, vamos dizer, adversários e gera uma situação em que nem mesmo a intenção inicial você consegue fazer. Então, eu vejo coisas assim, se você pegar conceitos, por exemplo, de pegar os eixos de transporte, acho que aqui ninguém é contra, porque tem uma lógica muito clara. Se você pegar, vamos ocupar vazios urbanos, vamos evitar adensar demais em áreas onde a infraestrutura não é existente hoje, tudo isso eu acho que se colocar numa votação, ganha facilmente. O problema é determinadas coisas que foram colocadas como conceitos e na hora da prática do documento, eu acho que estão incoerentes ou estão, vamos dizer assim, com muita volúpia e sede de chegar ao posto. Exageradas. Por exemplo, esse negócio de legenda 1, 2, 4, eu como engenheiro, e que já fiz tanta coisa, fiz tanto cálculo, tanta coisa na vida, e participei de política também, eu sei que não dá certo isso, não pode dar certo. Uma equação que você pega e usa só progressão geométrica, não dá certo. A progressão aritmética, ela se aproxima mais da evolução do que o salto. O salto na política, ele não existe. Existem brigas, existe guerra, revolução, mas no final, na média final, você tem uma expansão aritmética e de razão baixa, não de razão alta. Você pega uma progressão geométrica de razão 2, é um cara que ganha R$1.000 por mês, ele passa a ganhar 2.000, e depois ele passa a ganhar 4.000. Que isso, gente? Isso não existe. Nem para quem empreende, nem para quem recebe o produto da transformação socioeconômica, entende? Então, eu jamais faria isso aqui. Eu faria uma razão que talvez fosse permitindo o meio em etapas de transição. Como se disse aqui, que às vezes o meio, às vezes ele é um instrumento até para professor que dá uma nota. Que nota você dá para esse cara? Eu estou entre o 7 e o meio. Por isso que tem o 7,5 para o aluno. É porque o professor tem dúvida, tá certo? Então, essas coisas de você jogar assim é muito grave para mim. Na hora que você joga, por exemplo, uma equação como aquela, eu fico preocupado, porque entre o 0 e 1.2 e o 0 e 1 existe uma gradação radicalmente diferente e precisaria discutir muito como se enquadra na tabelinha esta ou aquela situação. Porque a hora que o pessoal, eu dei o exemplo do vazio urbano, porque muitas vezes foi dito pelo grupo da PAN lá que era necessário acabar com o vazio urbano como uma das formas de gerar, vamos dizer assim, uma adaptação mais rápida ao processo de transformação que se pretende. Claro, na medida em que eu vejo que não tem uma equação onde isso aparece claramente, eu fico em dúvida. Existem outras questões de natureza jurídica, judicial, legal de uma forma geral, que aqueles caras que têm hoje determinados direitos, eles têm que ter um tempo muito tranquilo para poder decidir se eles querem se adaptar à lei nova ou àquilo que estava em vigor quando ele comprou um terreno, digamos, para fazer uma adaptação. Eu já conversei com algumas autoridades municipais aqui que não pediram segredo, que eu posso falar, portanto, e eles acham que essa uma carência para qualquer implantação, ela tem que existir. Uns defendem determinados anos, outros mais, mas defendem que isso não pode causar um tumulto entre mercado e pretensão daqueles que hoje não têm e precisam ter direito à habitação, certo? E gerar um prejuízo político pode destruir a carreira do prefeito. Mas eu não quero nem discutir, como nós estamos perto da eleição, fica chato eu falar em prejuízo político, porque parece que eu estou ou defendendo ou atacando. Porque na hora da briga é Ministério Público e Prefeitura. Eu sei, por isso que eu estou colocando as questões legais, porque quando você radicaliza e cria um momento de conturbação entre grupos ideológicos, ou que às vezes o empresário às vezes nem tem uma ideologia clara, a ideologia dele é empreender de acordo com
as suas necessidades e demandas profissionais, vamos dizer. Mas vamos admitir que existe aqui campos ideológicos diferentes. Para mim está claro. Eu não sou ingênuo de achar que o Estatuto da Cidade é igual ao Odebrecht. Não é. Ele vai em outra direção. O Odebrecht criou outros mecanismos para surrupiar esse tipo de diferença, vamos dizer. Mas vamos admitir o seguinte, se você cria alguma coisa que tem uma transformação, que ela é uma transição compreendida, assumida, o cara que se sentir prejudicado de ter alguma coisa no Cambuí, quando ele comprou o índice era 3 por vezes a área, ele tem, sei lá, 5 anos para providenciar e implantar um projeto naquela área. Então eu vou eliminando as distorções de natureza socioeconômica e tal, e de intencionalidades das pessoas. Eu não faria esse negócio de 1, 2, 4, nem hipótese alguma. Eu faria 1, 2, 3, 4 e eventualmente permitindo em algumas situações de transição o meio, no meio dessa questão. Outra coisa que eu vou terminar já, paro por aqui. Eu faria um troço mais ou menos parecido com o que tem lá em São Carlos. Lá não tem guerra, ninguém está brigando nada. Os empresários estão construindo, eu nunca vi tanto prédio sendo levantado lá. Agora, em Jundiaí é a mesma coisa. Por quê? Porque a fórmula, ela não agride. Eles não pegaram e disseram, é índice 1 em todos os lugares. Esse negócio de você começar do 1 afeta demais, porque a diferença entre quem é proprietário hoje do índice 3 ou 4, ele descer para o 1, ele está pagando um valor alto por essa aquisição e depois um valor alto pela contrapartida a ser onerada, vamos dizer. Isso gera uma guerra jurídica, guerra fiscal, uma baixa valor de IPTU, é uma guerra sem fim, que não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Lá como é que é feito? O empresário tem o mínimo 2. Aí sobre o 2, se ele quiser botar o 2,5, esse meio é um valor suportável, que todo mundo conhece. Houve uma discussão com a Associação dos Engenheiros lá, os arquitetos e tal, os empreendedores. Houve um equilíbrio. E hoje o cara fala, não, tudo bem, esse valor não arrebenta a minha iniciativa. Então lá você não vê guerra, você não vê matéria de jornal, você não vê ninguém questionando, brigando. Em São Carlos. Eu conheço porque vamos dizer assim, eu fiz um empreendimento lá e a gente começou a fazer os cálculos para ver o que dava para fazer. Ninguém fica nervoso lá, mas não baixaram por 1. O mínimo é o 2, você está entendendo? Quem quer fazer 3, paga 3 menos 2, e esse valor a pagar, ele não é uma agressão. Ele está numa conta que o incentivo aparece e tal. E só para terminar, eu acho que quando você faz uma mudança tão importante, uma coisa é você mudar um plano diretor no município. Em 88 foi mudado. Houve discussões, tal, aquele quebra-pau, mas não houve uma idiosincrasia. É isso que eu quero dizer. Quando você põe uma ruptura que advém de um processo conceitual entre pessoas que pensam de uma forma e de outra, você precisa gerar alguns mecanismos de incentivo e penalização ao mesmo tempo. A penalização é para quem não se adaptar a ocupar um vazio urbano. Só para dar um exemplo. Você quer ficar com aquilo especulando 20 anos lá? Você não vai ficar porque eu te dou não sei quantos anos para você empreender. Isso é uma penalização. A outra é um incentivo. Em determinadas áreas, Campinas precisa recompor a qualidade de vida, de habitação e de ofertas de produtos de construção. Então, na zona sul da cidade, na zona oeste, lá na região do Campo Grande, eu quero implementar coisas. Então, para essas áreas, eu vou baixar isso, fazer aquilo. Vai valer a regra, mas durante determinado tempo eu estou incentivando. Durante determinado tempo, se você não quiser fazer alguma coisa, eu estou te penalizando. Isso dá um fator de escolha daquele que quer empreender, daquele que quer comprar um imóvel. É um período em que as pessoas... É o caminhão de melancia se acomodando, entendeu? É isso que eu proponho, que você pode discutir uma questão de natureza conceitual e mudar radicalmente, desde que não seja radical o processo, porque senão você só vai dar a cabeça na parede, na minha forma de ver. Só uma pergunta para você.
você, Flávio, só uma licença. Você não acha que eu acho que o solo criado, ele também diferencia quem que é o cara que quer só valorizar o terreno e quem é o empreendedor. Quando eu tiro de, sei lá, o coeficiente gratuito 4, baixa para 1 ou 1,5, eu tendo, como elas já falaram, equalizar o valor do terreno, para o cara que quer empreender, aquele terreno vai baixar de preço. Para o empreendedor, não para o cara que quer valorizar e deixar para o problema só é o cara que já comprou. Isso que não está na sua conta. Porque está na transição. Então, é por isso que eu fiz a minha fala centrada na porque transição. Porque ele comprou no que é valorizado, que foi valorizado por uma canetada sem. Não é canetada. Ele foi valorizado por questões do tempo, da história, da iniciativa. Não, quando eu tenho uma permissão gratuita de construir coeficiente 4, sem vinculado a uma localização ou investimento, ele realmente ele é sem base, né, fica naquela história de quem aprova o zoneamento. Daí, na hora que você vai comprar esse terreno, ele vale porque ele tem essa outorga incluída. Quando eu baixo essa outorga para 1,5, eu tendo a favorecer o verdadeiro empreendedor. Porque ele, se todos os terrenos valerem 1,5, 2 e não mais 4 ou 5, o cara que realmente quer construir, quer empreender, quer entrar no mercado direto, esse terreno vai valer menos, porque ele não tem essa diferenciação que a Conceição falou, nossa, cara, já esse terreno só para fazer uma pode chegar conta até 5. simples. Quando o cara tem um índice 4 e baixa para 1,5, tem uma diferença de 2,5. E como ele pagou um terreno com um valor de pico e ele já calculava as coisas para ter um determinado custo, ele olha o teto do custo que ele pode chegar, faz a diferença e fala, empreendo ou não empreendo? No momento em que você disser, você pagou 4, seu índice baixou para 1,5, você tem que pagar 2,5, não há equação que viabilize ele construir nada. Mas num segundo momento, não tem segundo momento, vai ter. Não, quando ele for comprar um outro terreno, você vai ficar continuidade. Vamos encerrar esse bloco. Olha, tem mais, depois do Flávio, tem mais 4 inscritos. O Giovanni, o Fidelis, o Denis e a Tereza. Pelo adiantado da hora, alguém mais vai querer falar? Ok?